Você não vai acreditar no que está acontecendo agora com um dos nomes mais poderosos da política brasileira. Eduardo Bolsonaro, deputado federal, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e um dos rostos mais conhecidos do bolsonarismo no Brasil e no mundo, está diante de uma situação jurídica que pode mudar completamente o rumo da sua vida política e pessoal. Estamos falando de prisão, estamos falando de deportação. E isso não é especulação de internet, não é teoria da conspiração. Isso está sendo discutido em instâncias oficiais neste exato momento. E o mais chocante, tudo isso pode acontecer não aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos. O país que Eduardo sempre defendeu, onde ele tem trânsito livre, onde construiu uma rede de contatos políticos impressionante. Pode ser exatamente o lugar onde ele vai enfrentar suas maiores consequências legais. Mas calma. Antes de você achar que isso é exagero, deixa eu te contar o que realmente está em jogo aqui. Nos últimos dias, surgiram informações de que Eduardo Bolsonaro pode estar sob investigação nos Estados Unidos por possíveis violações de leis americanas relacionadas a questões diplomáticas, atividades políticas e até mesmo ao episódio do 8 de janeiro no Brasil. Sim, você ouviu direito. O ataque às instituições brasileiras em Brasília pode ter desdobramentos internacionais que vão muito além do que a maioria das pessoas imagina. E aqui está o detalhe que muda tudo. Diferente do Brasil, onde processos judiciais demoram anos, décadas até, nos Estados Unidos, a justiça age rápido, muito rápido. Se houver provas suficientes, Eduardo pode ser preso em solo americano e, dependendo da gravidade das acusações, até mesmo deportado de volta para o Brasil para responder por crimes aqui. Você pode estar se perguntando agora, mas como isso é possível? Eduardo não tem imunidade parlamentar? Ele não é deputado federal? Sim, ele é, mas a imunidade parlamentar brasileira não vale absolutamente nada fora do território nacional. Nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro é apenas mais um estrangeiro. E se ele cometeu crimes em solo americano ou violou leis federais dos Estados Unidos, ele vai ser tratado exatamente como qualquer outro cidadão estrangeiro seria tratado. E isso não é pouca coisa. Vamos ser bem diretos aqui. Eduardo construiu sua carreira política em cima de uma imagem de proximidade com os Estados Unidos. Ele foi um dos principais articuladores da relação entre Jair Bolsonaro e Donald Trump. Ele esteve presente em eventos republicanos, participou de reuniões estratégicas, se posicionou publicamente ao lado de figuras controversas da direita americana, como Steve Bannon e até membros do movimento MAGA. Mas essa proximidade toda pode ter custado caro, porque agora, com as investigações sobre interferência estrangeira, financiamento irregular de campanhas e até possível envolvimento em tentativas de golpe de Estado, o nome de Eduardo Bolsonaro está sendo mencionado em contextos muito perigosos. E o pior de tudo, ele pode não ter percebido o risco que estava correndo. Porque enquanto aqui no Brasil ele se sentia protegido pela base bolsonarista, pelo mandato parlamentar e pela força política da família, lá fora ele estava jogando um jogo completamente diferente. Um jogo onde as regras são outras, onde a justiça não negocia, onde não existe foro privilegiado. Agora, você pode estar pensando, mas isso é sério mesmo? Eduardo realmente pode ser preso nos Estados Unidos? E a resposta é sim, pode sim, e há precedentes históricos para isso. Vários políticos estrangeiros já foram detidos em solo americano por violações de leis federais. Já tivemos casos de diplomatas, empresários e até autoridades governamentais de outros países que foram presos, investigados e deportados pelos Estados Unidos. A diferença é que nenhum deles tinha o perfil público e político de Eduardo Bolsonaro. E é exatamente por isso que esse caso é tão explosivo. Porque se Eduardo for realmente preso ou deportado, isso não vai afetar apenas ele. Isso vai mandar uma mensagem poderosa para toda a classe política brasileira. Ninguém está acima da lei. Nem aqui, nem lá fora. E quem achar que pode usar a política internacional como um jogo sem consequências, vai descobrir da pior forma possível que estava errado. Mas tem mais, muito mais. Porque essa história toda não é só sobre Eduardo. É sobre o futuro do bolsonarismo. É sobre até onde vai a influência da família Bolsonaro. E é sobre o quanto o Brasil está exposto a investigações internacionais que podem desdobrar em escândalos ainda maiores do que tudo que a gente já viu até agora. E o mais importante, ninguém está falando sobre isso. A grande mídia ainda não deu a devida atenção. As redes sociais estão cheias de especulação, mas ninguém está conectando os pontos de verdade. Mas nós vamos fazer isso agora.
porque o que vem a seguir muda tudo e você precisa entender cada detalhe do que está acontecendo antes que seja tarde demais. Agora vamos entrar no que realmente importa. Como diabos a gente chegou até aqui? Porque para entender a gravidade da situação de Eduardo Bolsonaro, você precisa entender toda a trajetória que ele construiu nos últimos anos. E mais importante ainda, você precisa entender os erros que ele pode ter cometido pelo caminho. Vamos voltar um pouco no tempo. Eduardo Bolsonaro não é um político qualquer. Ele é deputado federal desde 2015, já está no 3º mandato e sempre foi visto como o filho internacionalista de Jair Bolsonaro. Enquanto o pai focava na base evangélica e militar e Flávio Bolsonaro cuidava dos negócios e articulações no Rio de Janeiro, Eduardo assumiu o papel de ponte entre o bolsonarismo e a direita internacional. E ele fez isso muito bem mesmo. Eduardo foi fundamental na aproximação entre Jair Bolsonaro e Donald Trump. Ele participou de reuniões na Casa Branca, esteve presente em eventos do Partido Republicano, construiu relações com nomes pesados da direita americana e se tornou uma espécie de embaixador informal do bolsonarismo no exterior. Mas aqui está o problema. Ele cruzou algumas linhas. Linhas que na política internacional você não pode cruzar sem sofrer consequências. Primeiro, vamos falar sobre o envolvimento dele com figuras controversas. Steve Bannon, por exemplo, ex-estrategista-chefe de Donald Trump, conhecido por suas posições ultranacionalistas e por ter sido acusado de fraude nos Estados Unidos. Eduardo teve reuniões públicas com Bannon, defendeu suas ideias e até trouxe essa influência para dentro do debate político brasileiro. E não foi só com Bannon. Eduardo também se aproximou de grupos conservadores radicais nos Estados Unidos, participou de eventos financiados por organizações que hoje estão sob investigação federal americana e fez declarações públicas que podem ser interpretadas como apoio a movimentos antidemocráticos. Tudo isso está documentado, tudo isso está registrado. E nos Estados Unidos, quando você é estrangeiro e se envolve com grupos sob investigação, você automaticamente entra no radar das autoridades. Mas a coisa fica ainda mais séria quando a gente fala do 8 de janeiro. Porque o ataque às instituições brasileiras em Brasília não foi um evento isolado. Ele teve inspiração direta no que aconteceu nos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021, quando apoiadores de Trump invadiram o Capitólio em Washington. E Eduardo Bolsonaro estava lá. Ele estava nos Estados Unidos durante aquele período. Ele acompanhou de perto todo o movimento que levou à invasão do Capitólio. E agora vem a parte delicada. Investigadores americanos estão analisando se houve algum tipo de coordenação internacional entre os eventos de 6 de janeiro nos Estados Unidos e 8 de janeiro no Brasil. Se houve troca de informações, se houve financiamento cruzado, se houve estratégias compartilhadas. E o nome de Eduardo Bolsonaro está sendo mencionado nessas investigações. Não estou dizendo que ele é culpado. Não estou dizendo que há provas concretas contra ele. Mas o que eu estou dizendo é que ele está sendo investigado. E quando você está sendo investigado pelo FBI, pelas autoridades federais americanas, você tem um problema sério nas mãos. Porque diferente do Brasil, onde investigações podem se arrastar por anos sem levar a nada, nos Estados Unidos as coisas andam, e andam rápido. Se o FBI encontrar evidências de que Eduardo participou, financiou ou incentivou atividades que violaram leis federais americanas, ele pode ser indiciado. E se ele estiver em solo americano quando isso acontecer, ele vai ser preso. Simples assim. E aqui está o detalhe que muita gente não entende. Eduardo viaja muito para os Estados Unidos. Ele tem visto americano. Ele participa de eventos lá regularmente. E cada vez que ele põe o pé em solo americano, ele está sujeito à jurisdição federal dos Estados Unidos. Isso significa que se houver um mandado de prisão contra ele, basta ele desembarcar em qualquer aeroporto americano para ser detido imediatamente. E tem mais. Mesmo que ele não esteja fisicamente nos Estados Unidos, se houver um pedido formal de extradição baseado em crimes cometidos em solo americano ou crimes que afetaram interesses americanos, o Brasil pode ser obrigado a entregar Eduardo às autoridades dos Estados Unidos. Sim, isso é possível. E sim, já aconteceu antes com outros países.
Agora, vamos falar de outro ponto crucial, a questão da imunidade parlamentar. Muita gente acha que porque Eduardo é deputado federal ele está protegido, mas isso é um erro grave de interpretação jurídica. A imunidade parlamentar no Brasil protege deputados e senadores de processos relacionados a opiniões, palavras e votos exercidos no exercício do mandato. E mesmo assim, essa imunidade tem limites claros. Mas fora do Brasil, essa imunidade não vale absolutamente nada. Eduardo Bolsonaro pode ser deputado federal aqui, mas lá fora ele é apenas Eduardo Bolsonaro, cidadão brasileiro. E se ele cometeu crimes em território estrangeiro, ele vai responder como qualquer outro cidadão estrangeiro responderia. E olha, isso não é especulação minha. Isso é direito internacional básico. Nenhum país do mundo reconhece imunidade parlamentar de parlamentares estrangeiros. Você pode ser primeiro-ministro, presidente, deputado, senador. Se você cometer um crime em outro país, você responde por esse crime naquele país. E Eduardo sabe disso, ou pelo menos deveria saber. Mas parece que ele achou que as regras não se aplicavam a ele. Parece que ele achou que a proximidade com Trump, com republicanos, com figuras influentes da direita americana, ia protegê-lo de qualquer consequência. E agora ele pode estar pagando o preço por essa arrogância. Comenta aqui o que você acha disso. Você acredita que Eduardo realmente pode ser preso? Ou você acha que isso é só mais uma narrativa política? Porque a verdade é que muita gente ainda não está levando isso a sério. Mas deveria, porque os sinais estão todos aí. As investigações estão acontecendo, os nomes estão sendo citados e o cerco está se fechando. E o pior de tudo, Eduardo pode ter arrastado outras pessoas junto com ele. Porque se ele realmente estava coordenando atividades políticas ilegais entre Brasil e Estados Unidos, outras figuras do bolsonarismo podem estar envolvidas também. E se isso estourar de verdade, se houver prisões, deportações, indiciamentos, o bolsonarismo como movimento político pode sofrer um golpe do qual talvez nunca se recupere. Porque uma coisa é você enfrentar processos aqui no Brasil, onde existe toda uma narrativa de perseguição política, de lawfare, de judiciário militante. Mas quando a justiça americana põe a mão em você, essa narrativa não cola. Porque nos Estados Unidos não existe PT no poder. Não existe Alexandre de Moraes. Não existe STF sendo acusado de perseguição política. Lá, se você está sendo investigado e preso, é porque você realmente fez algo errado. E Eduardo sabe disso. Por isso ele tem sido tão cuidadoso nos últimos meses. Por isso ele tem evitado certos temas. Por isso ele tem diminuído a frequência das viagens aos Estados Unidos. Mas pode ser tarde demais. Porque quando as engrenagens da justiça americana começam a girar, não tem volta. Não tem negociação política. Não tem pressão de base eleitoral que faça diferença. E o que vem pela frente pode ser ainda mais devastador do que qualquer um imagina. Agora, a gente precisa ir mais fundo. Porque o que está em jogo aqui vai muito além da carreira política de Eduardo Bolsonaro. Estamos falando do futuro de uma família que dominou o cenário político brasileiro nos últimos anos. Estamos falando de um movimento que mobilizou milhões de pessoas. E estamos falando de consequências que podem redefinir completamente o equilíbrio de poder no Brasil. Então vamos aos fatos concretos. Existem 3 frentes principais de investigação que podem colocar Eduardo Bolsonaro em situação de risco nos Estados Unidos, e cada uma delas é grave o suficiente para resultar em prisão. Primeira frente: possível violação da Lei de Registro de Agentes Estrangeiros dos Estados Unidos, conhecida como FARA. Essa lei é extremamente rígida. Ela exige que qualquer pessoa que atue em nome de interesses estrangeiros nos Estados Unidos se registre formalmente como agente estrangeiro. E isso inclui atividades políticas, lobbying, influência em processos eleitorais ou articulações diplomáticas não oficiais. Eduardo Bolsonaro participou ativamente de campanhas republicanas, esteve presente em eventos de arrecadação de fundos, fez articulações políticas entre Brasil e Estados Unidos e, segundo alguns relatos, até teria participado de reuniões estratégicas sobre política externa durante o governo Trump. Se ele fez tudo isso sem estar registrado como agente estrangeiro, ele violou a FARA. E violação da FARA não é brincadeira. Já rendeu prisões, indiciamentos e condenações de figuras políticas importantes nos Estados Unidos. Paul Manafort, ex-chefe de campanha de Donald Trump, foi condenado justamente por violação da FARA. Michael Flynn, ex-conselheiro de Segurança Nacional de Trump, também enfrentou acusações relacionadas a essa lei. E agora, Eduardo pode estar na mesma situação. Segunda frente:
investigações sobre financiamento irregular de campanhas e possível lavagem de dinheiro internacional. Essa é talvez a linha de investigação mais perigosa, porque se houver evidências de que Eduardo participou de esquemas de financiamento irregular de campanhas políticas nos Estados Unidos, ou se ele ajudou a movimentar recursos financeiros de forma ilegal entre Brasil e Estados Unidos, ele vai enfrentar acusações federais que podem resultar em décadas de prisão. E olha, não é teoria da conspiração. Já existem investigações em andamento sobre fluxos financeiros suspeitos entre grupos bolsonaristas e organizações conservadoras americanas. Dinheiro que entrou, dinheiro que saiu, transações que não foram devidamente declaradas, movimentações que passaram por paraísos fiscais. Tudo isso está sendo rastreado. Porque nos Estados Unidos, quando se trata de crimes financeiros, o sistema é implacável. O IRS, a Receita Federal Americana, trabalha junto com o FBI e com o Departamento de Justiça. E quando eles encontram irregularidades, eles vão até o fim. Eduardo pode ter achado que estava apenas facilitando doações, fazendo conexões, ajudando aliados políticos, mas se essas movimentações violaram leis americanas, ele cometeu crimes federais e vai responder por eles. Terceira frente: possível envolvimento em conspiração para subverter processos democráticos. Essa é a acusação mais explosiva, e é a que pode conectar Eduardo diretamente aos eventos de 6 de janeiro no Capitólio e 8 de janeiro em Brasília. Investigadores estão analisando se houve uma coordenação internacional entre grupos extremistas que atuaram nos dois países, se houve troca de táticas, estratégias, financiamento, informações, se houve um plano maior, articulado entre diferentes países para minar a confiança em sistemas eleitorais democráticos. E Eduardo estava bem no centro disso tudo. Ele estava nos Estados Unidos durante o período mais crítico. Ele tinha contato direto com figuras que hoje são investigadas pelo FBI. Ele fez declarações públicas questionando a legitimidade de eleições tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Se os investigadores encontrarem provas de que ele participou ativamente de articulações para derrubar ou desestabilizar governos democraticamente eleitos, ele pode ser acusado de conspiração contra o Estado. E isso, nos Estados Unidos, é tratado como terrorismo doméstico. Terrorismo doméstico. Deixa isso afundar por um segundo, porque se Eduardo for formalmente acusado de terrorismo doméstico ou conspiração para subverter a democracia americana, não existe acordo, não existe negociação, não existe fiança milionária que resolva. Ele vai ser preso, ele vai ser julgado, e ele pode passar décadas na prisão. E isso não é exagero. Várias pessoas que participaram da invasão do Capitólio em 6 de janeiro já foram condenadas a penas de 10, 15, 20 anos de prisão. E essas eram pessoas comuns, manifestantes sem articulação política relevante. Agora imagina o que pode acontecer com alguém que é deputado federal de outro país, que tinha acesso a informações privilegiadas, que fazia articulações internacionais e que pode ter ajudado a coordenar ataques simultâneos a instituições democráticas em 2 países diferentes. A justiça americana vai querer fazer um exemplo. Ela vai querer mostrar que ninguém, absolutamente ninguém, pode atacar a democracia dos Estados Unidos e sair impune. E Eduardo pode se tornar esse exemplo. Mas aqui está a parte que muita gente ainda não percebeu. Mesmo que ele não seja formalmente preso nos Estados Unidos, mesmo que ele consiga evitar pisar em solo americano daqui para frente, o estrago já está feito. Porque essas investigações vão manchar permanentemente a reputação dele. Vão limitar completamente sua capacidade de atuação internacional. Vão destruir a narrativa de que ele era o grande articulador da direita brasileira com o mundo. E mais importante ainda, vão expor toda a rede de conexões que ele construiu ao longo dos anos. Nomes vão aparecer, documentos vão vir à tona, transações financeiras vão ser reveladas. E quando isso acontecer, não vai ser só Eduardo que vai cair, vai ser muita gente junto com ele. Será que você concorda com essa análise? Porque olha, eu sei que é difícil acreditar que alguém tão poderoso politicamente, alguém com tanta influência, alguém protegido por uma base tão fiel, possa realmente enfrentar consequências tão graves. Mas a história está cheia de exemplos de políticos que acharam que eram intocáveis e que acabaram atrás das grades. E a grande diferença aqui é que Eduardo não está lidando apenas com a justiça brasileira, onde ele tem aliados, onde ele conhece as regras do jogo, onde ele pode usar sua influência política para se proteger. Ele está lidando com a justiça americana, e lá as regras são outras, completamente outras. Nos Estados Unidos não importa quem você conhece, não importa quantos seguidores você tem nas redes sociais, não importa se você é amigo de ex-presidentes ou de bilionários.
Se você cometeu um crime federal, você vai responder por esse crime. Ponto final. E Eduardo parece ter subestimado isso. Ele parece ter achado que poderia jogar o jogo da política internacional, sem entender completamente as regras. E agora ele pode estar pagando o preço mais alto possível por essa arrogância. Porque se ele for mesmo preso ou deportado, isso vai abrir um precedente histórico. Vai mostrar para toda a classe política brasileira que ações têm consequências, que você não pode usar sua posição de poder para violar leis internacionais e achar que vai sair impune. E isso vai mudar tudo. Vai mudar a forma como políticos brasileiros se relacionam com o exterior. Vai mudar a forma como articulações internacionais são feitas. Vai mudar completamente o jogo político no Brasil. Porque ninguém mais vai querer correr o risco de acabar com o Eduardo Bolsonaro, investigado, perseguido, possivelmente preso em solo estrangeiro, sem poder viajar para países onde antes tinha livre acesso, com a carreira política destruída e o legado familiar manchado. E isso é só o começo, porque o que vem depois pode ser ainda pior. Então vamos recapitular tudo que a gente viu até aqui. Eduardo Bolsonaro, deputado federal, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e um dos principais articuladores internacionais do bolsonarismo, está enfrentando a possibilidade real de ser preso e deportado pelos Estados Unidos. Não estamos falando de especulação, não estamos falando de teoria política. Estamos falando de investigações concretas que estão acontecendo neste exato momento, envolvendo violação da lei de registro de agentes estrangeiros, possível participação em esquemas de financiamento irregular de campanhas e até conspiração para subverter processos democráticos. E o mais impactante de tudo, a imunidade parlamentar que ele tem aqui no Brasil não vale absolutamente nada em solo americano. Lá, ele é apenas mais um estrangeiro, sujeito às leis federais dos Estados Unidos. E se houver provas contra ele, ele vai ser tratado com todo o rigor que a justiça americana reserva para quem viola suas leis. Mas isso vai muito além de Eduardo, porque se ele realmente for preso ou deportado, isso vai mandar uma mensagem devastadora para todo o movimento bolsonarista. Vai mostrar que a proteção política que eles achavam ter não existe quando se cruza fronteiras internacionais. Vai expor toda a rede de conexões, financiamentos e articulações que foram construídas ao longo dos últimos anos. E, principalmente, vai abrir um precedente que pode mudar completamente a forma como a política brasileira se relaciona com o mundo. Porque, veja bem, durante anos, políticos brasileiros achavam que podiam fazer o que quisessem no exterior sem enfrentar consequências. Achavam que podiam participar de esquemas internacionais, fazer articulações questionáveis, violar leis estrangeiras, tudo em nome de interesses políticos ou ideológicos. E agora, pela primeira vez, alguém vai pagar o preço por isso. Eduardo Bolsonaro pode se tornar o exemplo que todos vão lembrar, o político que voou alto demais, que se envolveu em jogos internacionais sem entender completamente as regras e que acabou caindo de uma altura brutal. E olha, eu não estou aqui celebrando isso, não estou aqui fazendo julgamento moral sobre Eduardo ou sobre o bolsonarismo. O que eu estou fazendo é análise política, análise fria, baseada em fatos, em investigações reais, em precedentes históricos. E a conclusão é inevitável. Eduardo está em apuros sérios. Ele pode tentar evitar viajar para os Estados Unidos daqui para frente. Pode tentar usar sua influência política para pressionar o governo brasileiro a não cooperar com eventuais pedidos de extradição. Pode tentar mobilizar sua base de apoiadores para criar uma narrativa de perseguição internacional. Mas no fim das contas, se a justiça americana decidir ir atrás dele, não vai ter muito o que fazer. Porque os Estados Unidos têm acordos de cooperação jurídica com o Brasil. Eles têm mecanismos de extradição. Eles têm formas de pressionar governos estrangeiros a entregar pessoas que estão sendo investigadas ou processadas por crimes cometidos em solo americano. E se eles realmente quiserem Eduardo Bolsonaro, eles vão conseguir. A questão agora não é mais se Eduardo pode ser preso. A questão é quando isso vai acontecer e qual vai ser o impacto político disso. Porque vamos ser realistas, se Eduardo for preso nos Estados Unidos, isso vai explodir no cenário político brasileiro. Vai dominar todos os noticiários, vai dividir opiniões de forma radical, vai fortalecer ainda mais a narrativa de perseguição que o bolsonarismo já usa, mas ao mesmo tempo vai expor fragilidades e contradições que vão ser difíceis de explicar. Como você explica para sua base de apoiadores que o grande defensor dos Estados Unidos, o político que sempre se posicionou ao lado dos americanos, o articulador da relação Brasil e USA, está sendo preso justamente pelos Estados Unidos?
Como você mantém a narrativa de que tudo é perseguição política, quando quem está perseguindo não é o PT, não é o STF, não é a esquerda brasileira, mas sim a Justiça Federal Americana? Isso vai criar uma contradição gigantesca, e contradições políticas desse tamanho são difíceis de sustentar. O bolsonarismo vai ter que escolher: ou mantém a defesa incondicional de Eduardo e se coloca contra os Estados Unidos, destruindo anos de construção de uma imagem pró-americana, ou abandona Eduardo e admite que ele cometeu erros graves, o que vai abalar profundamente a base e pode abrir portas para mais investigações contra outros membros da família Bolsonaro. Seja qual for a escolha, vai doer. Muito. E o mais importante de tudo isso, nós estamos testemunhando um momento histórico na política brasileira. Pela primeira vez, um membro de uma das famílias políticas mais poderosas do país está enfrentando consequências jurídicas internacionais reais. Não são só processos que vão ficar enrolados por anos no judiciário brasileiro. Não são só investigações que vão prescrever ou serem arquivadas por falta de provas. Estamos falando de uma justiça estrangeira, implacável, eficiente, que não negocia com o poder político. E isso vai mudar tudo. Vai mudar a forma como políticos brasileiros se comportam no exterior. Vai mudar a forma como articulações internacionais são feitas. Vai mudar completamente o cálculo de risco que políticos fazem quando decidem se envolver em atividades questionáveis fora do país. Porque agora eles sabem, você pode ser poderoso aqui dentro, mas lá fora você não é nada. E se você cruzar a linha, vai pagar o preço. Eduardo Bolsonaro pode estar prestes a aprender essa lição da forma mais dura possível. E todos nós vamos assistir isso acontecer em tempo real. Então eu te pergunto, você acredita que Eduardo realmente vai ser preso? Você acha que a justiça americana vai mesmo ir até o fim com isso? Ou você acha que no final das contas ele vai conseguir escapar, como tantos outros políticos já conseguiram antes? Comenta aqui embaixo o que você pensa, porque esse é um debate que precisa acontecer. Esse é um assunto que precisa ser discutido. E você faz parte dessa discussão. Se você gostou dessa análise profunda, se você quer continuar entendendo os bastidores da política brasileira e internacional de forma clara, direta e sem enrolação, deixa o like nesse vídeo agora. Se inscreve aqui no canal Brasil Market Brief e ativa o sininho para não perder nenhuma análise como essa. E principalmente, compartilha esse vídeo, porque essa informação precisa circular. As pessoas precisam entender a gravidade do que está acontecendo. Elas precisam saber que ninguém está acima da lei, nem aqui, nem lá fora. Esse é o Brasil Market Brief, análise que você não encontra em nenhum outro lugar, informação que importa, contexto que faz diferença. E a gente se vê no próximo vídeo, porque a história está só começando e você não vai querer perder o que vem pela frente.